Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso projeto, né? Questões de Matemática, concurso Prefeitura de Nova Iguaçu. Bom, a nossa primeira questão. Seu Áureo, tendo gasto 4/7 do dinheiro que possuía, ficou com 1/3 dessa quantia mais R$ 164. Quanto tinha o velho Áureo, né? Então, a resposta, né? O seu Áureo, ele tinha um valor que eu não sei qual é. Eu vou chamar esse valor de X, tá? E aí nós sabemos o seguinte, ele gasta 4/7 desse valor, quer dizer, esse valor menos 4/7, tá? Tem como resultado, né, é igual a 1/3 desse valor mais R$ 164, tá? Ele tem um valor, ele gasta, né, 4/7 desse valor, e aí ele fica com 1/3 desse valor mais R$ 164. E aí a pergunta é, né, qual é esse valor, né? Quanto ele tinha, né? Então, o que que acontece, né? Eu tenho aqui uma equação envolvendo fração, tá? E aí o que que acontece? Eu preciso eliminar esse 7 e esse 3, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular o MMC entre 7 e 3, tá? Que vai dar 21, né? O MMC entre 7 e 3 é 21, né? 7 é um número primo, 3 é um número primo, 3 vezes 7, 21. Aí o que que eu vou fazer com esse MMC? Eu vou multiplicar todos os termos da minha equação por 21, tá? Se eu tenho uma igualdade, se eu multiplico o mesmo valor dos dois lados da minha igualdade, a minha igualdade não se altera. Então, eu posso multiplicar todo mundo aqui por 21, que a minha igualdade não vai se alterar. E quando eu multiplicar aqui por 21, eu vou poder dividir 21 por 7, e aí eu elimino 7. Vou dividir 21 por 3 e elimino 3. Tá? E aí fica assim, olha só. Temos a seguinte situação. 21 vezes x, 21x, tá? Menos 21 vezes 4/7 de x. Eu estou multiplicando todos os termos por 21, tá? Então, 21 vezes x, 21x, menos 21 vezes 4/7 de x, tá? Isso vai ser igual a 21 vezes 1/3 de x. Esse pontinho aqui significa vezes, tá? Esse pontinho aqui em matemática é vezes, tá? Multiplicação, tá? Então, 21 vezes 1/3, tá? Mais 21 vezes 164, ok? Então, 21 vezes x menos 21 vezes 4/7 de x, isso vai ser igual a 21 vezes 1/3 de x mais 21 vezes 164. Eu multipliquei todo mundo aqui, ó, por 21, tá? Aí, o que que eu posso fazer agora? Olha só. Eu posso dividir 21 por 7, tá? Eu vou repetir esse 21x. Ó, tá aqui, ó, minha setinha tá aqui, tá? 21x eu vou repetir, tá? 21 dividido por 7 vai dar 3. Então, vai ficar 3 vezes 4x, tá? Ó, 21 dividido por 7 vai dar 3. 3 vezes 4, x, ok? Isso vai ser igual 21 dividido por 3 vai dar 7. 1 vezes x é x, tá? Vai sobrar 7, né? 21 dividido por 3 vai dar 7. 7 vezes x, 7x, tá? Mais 21 vezes 164 vai dar 3.444. Então, ficou assim, ó. 21x menos 3 vezes 4x, aqui, ó. Aqui sobrou 3 vezes 4x, tá? Isso vai ser igual, aqui, ó, 7x, né? 21 dividido por 3 deu 7. 7 vezes x, 7x, mais 21 vezes 144, 3.444, tá? Então, a minha nova equação está assim, ó, 21x menos 3 vezes 4x igual 7x mais 344. Show? Bom, e aí o que que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar esse 13 e vou multiplicar por 4 aqui, tá? Vai ficar 12x, né? Vai ficar assim, ó. Eu vou multiplicar agora, né? Eu vou repetir aqui, ó, 21x, tá? Menos, né? 3 vezes 4, 12x, ok? Isso vai ser igual a 7x mais 3.444, ok? Aqui, ó.
21x menos 3 vezes 4, 12, tá? Isso vai ser igual a 7x mais 3.444. Beleza. Agora, olha só. 21x menos 12x, 9x, tá? Isso vai ser igual a 7x mais 3.444, tá? 21 menos 12, 9. 9x igual 7x mais 3.444. Bom, agora o que vai acontecer? Vou pegar esse 7x, vou trazer para cá, ele vai ficar menos, tá? Então vai ficar assim, ó, 9x menos 7x vai ser igual a 3.444, tá? Vou pegar esse 7x, vou trazer para cá, ele vai ficar menos, ok? E aí vai ficar 9x menos 7x igual a 3.444, tá? Mudou de lugar, muda o sinal, lembra? Show? Bom, e aí o que acontece? 9x menos 7x, 2x, tá? Isso vai ser igual a 3.444. 9x menos 7x, 2x. Isso vai ser igual a 3.444. Bom, se 2x é 3.444, 1x vai ser 3.444 dividido por 2. 1x vai ser 1.722. Então, né, o seu áureo, né, o velho áureo, né, logo, né, seu áureo tinha R$ 1.722, tá certo? Assim, isso parece confuso, né? Parece longo, confuso, parece complicado, uma trabalheira danada. Não é não, tá? Se a gente pensar bem, assim, é, assim, tirando essas continhas que a gente tem que fazer, né? 21 vezes, tirando essas continhas, o resto, cara, pô, muito tranquilo, né? Calcular o MMC, dividir aqui, ó, 21 dividido por 7, 21 dividido por 3. Quer dizer, isso tudo aqui a gente faz tranquilo, dá para fazer isso numa prova tranquilo, tá? É o tipo da questão que vale a pena fazer, tá? Apesar de, né, apesar dessa, enfim, dessa parafernália toda, vale a pena. É porque eu estou fazendo aqui um passo a passo, né? Mas dá para queimar umas etapas, dá para... Tá bom? Não desistem. Esse tipo de questão dá para fazer. Vamos lá, hein? A segunda questão. Se eu tivesse apenas 1/5 do que tenho, mais R$ 25, teria 58 reais. Quanto possuo? Se eu tivesse 1/5 do que tenho, mais R$ 25, teria 58 reais. Quanto eu tenho? Então, vamos chamar esse valor desconhecido de x. Esse valor que eu tenho de x, eu não sei quanto eu tenho, tá? Mas eu sei o seguinte, né? 1/5 do que eu tenho mais R$ 25 é igual a R$ 58, tá? Se eu tivesse apenas 1/5 do que eu tenho mais R$ 25, eu teria R$ 58. Então, 1/5 do que eu tenho mais R$ 25 é igual a R$ 58, beleza? E aí, o que eu vou fazer, né? De novo, eu tenho um 5 aqui no denominador, tá vendo? E eu tenho uma igualdade. Então, eu posso multiplicar todos os termos, tá, da minha equação por 5. E aí eu consigo eliminar esse 5. Concorda? Eu tenho aqui ó, 1/5 de x mais, né, mais 25, isso é igual a 58, né? Então, aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar todo mundo aqui por 5, tá? 5 vezes 1/5 de x mais 5 vezes 25, isso vai ser igual a 5 vezes 58, beleza? E aí eu posso cortar esse 5 aqui com esse 5 aqui, ó. Tá vendo? Esse 5 está multiplicando, esse 5 está dividindo, o que sobra, né? Vai sobrar x, ok? Olha só, 1/5 de x mais 25 é igual a 58, beleza. Como eu tenho uma igualdade, eu posso multiplicar todos os termos da minha igualdade por 5, tá? Então, 5 vezes 1/5 de x mais 5 vezes 25, isso vai ser igual a 5 vezes 58. Estou multiplicando todo mundo por 5. Então, multipliquei por 5, multipliquei por 5, multipliquei por 5. Esse 5 eu vou dividir com 5. 5 dividido com 5 vai dar 1. 1 vezes x, x, ok? Mais 5 vezes 25, 125. Isso vai ser igual a 5 vezes 58, 290, tá? E aí o que acontece, né?
eu vou pegar esse 125, vou jogar para o segundo membro e ele vai ficar menos, tá? Então, eu tenho que x mais 125 é igual a 290. X vai ser igual a 290 menos 125. Esse 125 eu passo para o segundo membro e ele fica menos, tá? X vai ser igual a 165. Logo, eu possuo R$ 165, né? Quanto possuo? Possuo R$ 165. Tá bom? Questão 3, né? Marieta tinha R$ 240, gastou um quinto dessa quantia e depois a terça parte do resto. Com quanto ficou, né? Então, ela tinha R$ 240, ela gastou um quinto, tá? E aí, do que sobrou, ela gastou mais a terça parte, tá? E aí, então, a resposta, né? Lembrando que para encontrar um quinto, basta dividir por 5, tá? Um quinto, tá? É dividir por 5, que é a quinta parte, tá? E para encontrar um terço, né? A terça parte, basta dividir por 3, tá? Então, o que que ela fez, né? Assim, né? A 240, dos R$ 240, ela gastou um quinto. Então, 240 dividido por 5, tá? E aí sobrou 48. Desses 48 que sobraram, ela gastou o quê? Ela gastou um terço. Ela gastou a terça parte. Então, é só dividir por 3, que vai dar 16, tá? Então, 240, ela gastou um quinto. Do que sobrou, ela gastou a terça parte, gastou um terço. Sobraram R$ 16. Logo, Maria, né, Marieta, né? Marieta ficou com R$ 16. Tá bom? Show? Bom, a questão 4, né? A terça parte de um número mais 5 é igual a 4 nonos desse número. Determine o número. A terça parte de um número mais 5 é igual a 4 nonos desse número. Determine o número. Então, vamos chamar esse número desconhecido de x, tá? Então, a terça parte, um terço, né? A terça parte é um terço, tá? De um número, que eu não sei qual é, mais 5 é igual a 4 nonos desse número, tá? A terça parte de um número, que eu não sei qual é, mais 5 é igual a 4 nonos desse número, que eu não sei qual é. Que número é esse? Essa é a pergunta, tá? Bom, de novo, nós temos um 3 e um 9 no denominador. Vamos tirar o MM entre 3 e 9, vai ser o próprio 9, tá? Quando a gente fatorar aqui, né, em fatores primos, né, vamos encontrar quem? Vamos encontrar como resultado o 9, tá bom? Então, o que que eu vou fazer, né? Como eu tenho uma igualdade, eu vou multiplicar todos os membros da minha equação por 9. Vou multiplicar todo mundo por 9. E aí fica assim, ó, 9 vezes 1 terço de x, mais 9 vezes 5, isso vai ser igual a 9 vezes 4 nonos de x, ok? 9 vezes 1 terço de x, aqui, ó, 9 vezes 1 terço, mais 9 vezes 5, isso vai ser igual a 9 vezes 4 nonos de x, né? Lembrando que esses pontinhos significam multiplicação, tá bom? Bom, aí o que que vai acontecer, né? 9 dividido por 3 vai dar 3, tá? Eu posso cortar esse 9 com esse 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes x, 3x. Está aqui, ó, tá? Mais 9 vezes 5, 45. Tá? Isso vai ser igual. 9 dividido por 9 vai dar 1. O que que vai sobrar? Vai sobrar 4x. Tá? Esse 9 corta com esse 9, o que que sobra? Sobra 4x. Ok? 9 dividido por 3 vai dar 3, 3x. Mais 9 vezes 5, 45. Isso vai ser igual. Cortei o 9 com esse 9, o que que sobrou? Sobrou 4x. Beleza? Bom, e aí o que que acontece, né? Eu vou pegar esse 3x, vou passar lá para o segundo membro. Ele vai ficar menos, tá? Eu tenho que 3x mais 45 é igual a 4x. Eu vou passar o 3x para o segundo membro, tá?
Quem é x eu vou deixar de um lado, quem é número eu vou deixar do outro. Esse 45 eu não vou mexer com ele, eu não vou trocar o sinal dele, tá? Vou trocar o sinal desse 3x aqui, vou passar para cá e vai ficar menos. Então, 4x menos 3x vai ser igual a 45. 4x menos 3x é x. X é igual a 45, tá? 4x menos 3x, x é igual a 45. Beleza? Logo, o número procurado é 45. Tá bom? Bom, a questão 5, né? Pedro e Ernesto colheram juntos 55 maçãs, tá? Pedro e Ernesto colheram juntos 55 maçãs. Beleza. Pedro colheu 4/7 da quantidade de maçãs colhidas por Ernesto, tá? Quantas maçãs colheu Pedro? Então, olha só. Vamos chamar o Ernesto de E, tá? E o Pedro de P. Tá? Bom, assim, nós sabemos o seguinte: a quantidade de maçãs que o Ernesto colheu, mais a quantidade de maçãs que o Pedro colheu, isso vai ser igual a 55 maçãs, tá? O Ernesto mais o Pedro, 55. Quer dizer, a quantidade de maçãs que o Ernesto colheu, mais a quantidade de maçãs que o Pedro colheu, 55 maçãs. Beleza? Agora, veja bem, não dá para somar Ernesto com Pedro, tá? Mas nós sabemos o seguinte, o Pedro, ele colheu 4/7 da quantidade de maçãs que o Ernesto colheu. Então, no lugar do Pedro, eu vou colocar o quê? Vou colocar 4/7 do Ernesto, tá? Ao invés de eu escrever Pedro, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever 4/7 do Ernesto. E aí, olha só, eu vou fazer assim, ó. Aqui, no lugar do Pedro, tá? Eu vou colocar o quê? 4/7 do Ernesto. Fica assim, ó. Ó, o Ernesto mais 4/7 do Ernesto. Quem é 4/7 do Ernesto? É o Pedro, tá? O Ernesto mais o Pedro. O Ernesto mais o Pedro. Ó, ok? Isso é igual a 55, tá? Eu consigo somar Ernesto com Ernesto, concorda? Então, aí como é que fica, né? Bom, eu tenho aqui Ernesto mais 4/7 do Ernesto igual a 55. Eu tenho um 7 aqui no meu denominador. E aí nós já vimos que, para eliminar esse denominador, como eu tenho uma igualdade, eu vou multiplicar todo mundo aqui, ó, por 7. Eu vou multiplicar esse por 7, esse por 7, esse por 7, ok? E aí fica assim, ó, 7 vezes 7 mais 7 vezes 4/7 de E. Isso vai ser igual a 7 vezes 55. Estou multiplicando todos os termos da minha equação por 7, ok? Aí, olha só. Eu posso cortar esse 7 com esse 7, tá? Esse 7 está multiplicando, esse 7 está dividindo. O que, que vai sobrar aqui? Olha só. Vai sobrar 7E mais esse 7 cortou com esse 7, sobrou o quê? Sobrou 4E, tá? Isso vai ser igual a 7 vezes 55, 385, tá? 7 vezes 55, 385. Agora, olha só. 7E mais 4E, 11E, tá? 11E é igual a 385, beleza? Bom, se 11E é igual a 385, 1E vai ser 385 dividido por 11. Lembrando que esse E aqui, ó, é o Ernesto, tá? Esse E aqui de Ernesto, tá? Então, 385 dividido por 11. Então, 1E vai 35. O Ernesto, então, ele colheu 35 maçãs, tá? Bom, mas a pergunta é o seguinte, quantas maçãs colheu Pedro, tá? Bom, nós sabemos o seguinte, o Pedro mais o Ernesto, 55 maçãs, tá? Ó, se o Ernesto mais o Pedro é 55, o Ernesto colheu 35, então 35 mais o Pedro, 55. O Pedro vai ser o quê? Vai ser 55, o total, menos a quantidade que o Ernesto colheu.
Então, Pedro colheu 20 maçãs, tá? O Pedro colheu 20 maçãs, o Ernesto colheu 35 maçãs, ok? O Pedro colheu 4 sétimos, tá? 4 sétimos de 35 é 20, beleza? É isso. Bom, 5 questõezinhas, né? Mais 5 questõezinhas, já são 13 vídeos, tá? Falando sobre questões aqui que podem vir a cair nesse concurso da Prefeitura de Nova Iguaçu, né? Essas prefeituras, esse tipo de concurso, né? Que cai matemática, costumam cair essas questões que a gente está colocando, tá? Esses probleminhas envolvendo equação do primeiro grau, e aí nós estamos vendo equaçõezinhas envolvendo fração, estamos vendo equações com duas variáveis, já vimos regra de três, enfim, tá bom? Vou ver se a gente consegue fazer mais um vídeo agora com um pouquinho de área e perímetro, que também costuma cair nessa parte de geometria. O que costuma ser cobrado? Costuma ser cobrado área e perímetro de algumas figuras. Bom, é isso. Fiquem com Deus, tá? Um abração. Tchau, tchau.